Era 00:20. A geladeira estava fechada. O celular carregando na tomada. A casa no silêncio de quem já foi dormir. Mas alguém estava acordado, sentado à mesa da cozinha, com uma fome que não era de comida. Não era a primeira vez, nem seria a última. Toda semana, na mesma hora, o mesmo movimento. O gatilho chegava, uma mensagem difícil, uma reunião que não foi bem, o peso de uma decisão que ainda estava em aberto, e o corpo pedia algo para colocar na boca. Não porque o estômago estivesse vazio, mas porque alguma outra coisa estava. A geladeira foi aberta, o pote foi encontrado, e por 7, talvez 10 minutos a sensação passou, até voltar. Essa cena acontece hoje em milhões de casas, na maioria dos dias da semana. Acontece com o homem que abre o delivery às 22 horas sem ter fome, com a mulher que come o segundo prato porque o primeiro não preencheu o que precisava ser preenchido, com o adolescente que engole o terceiro saco de salgadinho em frente à tela enquanto o peso do dia ainda está nos ombros. Não é fome, é ruído interno, e o corpo encontrou uma forma de silenciá-lo por alguns minutos. Antes de as pesquisas sobre dopamina e reforço positivo chegarem às capas das revistas, um bispo americano com olhos que pareciam enxergar além da câmera descreveu exatamente esse mecanismo. Não em linguagem clínica, em linguagem de quem entendia o design da alma humana. Ele disse: "A gula não é um problema de apetite, é um problema de endereço. Você está tentando alimentar uma coisa no lugar errado." No inverno de 1951, um programa de televisão entrou no ar nos Estados Unidos com uma premissa simples: um homem falando, sem convidados, sem efeitos especiais, sem roteiro visível. Apenas uma câmera, uma lousa e um bispo católico que sabia que o maior problema da América moderna não era econômico nem político. Era interior. O programa se chamava Life is Worth Living. Fulton J. Sheen foi um fenômeno que ninguém esperava. Num país que acabava de emergir da Segunda Guerra Mundial com os bolsos cheios e a alma vazia, o bispo falava sobre ansiedade, sobre vício, sobre a diferença entre felicidade e prazer. Falava sobre por que os americanos estavam, apesar de toda a prosperidade, cada vez mais inquietos. Sheen nasceu em 1895, em El Paso, Illinois, filho de um fazendeiro. Ordenado sacerdote em 1919. Doutor em filosofia pela Universidade Católica de Lovaina, na Bélgica, onde ganhou o mais alto prêmio acadêmico concedido pela instituição. Professor, pregador e, mais tarde, o rosto mais reconhecível da televisão americana quando o assunto era fé. Mas o que tornava Sheen diferente de qualquer outro pregador de sua época não era o talento retórico, era a precisão com que via o que estava errado com a modernidade. Enquanto outros celebravam o progresso material do pós-guerra como evidência de que o ser humano finalmente havia chegado a algum lugar, Sheen enxergava outra coisa nos olhos das pessoas que enchiam os auditórios onde ele falava, uma fome que a prosperidade não conseguia saciar. Sheen não usava o jargão da psicologia behaviorista que estava na moda. Usava uma palavra que a modernidade estava tentando aposentar, alma, e dizia, com a clareza de quem havia lido os grandes filósofos e os grandes teólogos: quando o homem esquece que tem alma, começa a obcecar pelo corpo, e quando o corpo vira o único templo, o estômago vira o altar. Essa observação, feita nos anos 50, descreve com precisão cirúrgica o que as pesquisas sobre comportamento alimentar, sobre consumo compulsivo e sobre saúde mental registram hoje. A gula emocional não é uma fraqueza de caráter, é o sintoma de um erro de endereço, uma resposta material para uma necessidade que é imaterial. O que Sheen via não era só o prato cheio ou o copo sempre à mão. Era o padrão por trás disso, o gatilho de um sentimento difícil, seguido imediatamente pela busca de algo para colocar na boca, na tela, no carrinho de compras. O alívio rápido que dura minutos. E depois o retorno da mesma sensação, levemente aumentada pela culpa que veio junto com o chocolate, o copo de vinho ou o pedido de delivery que não precisava ter sido feito. Ele tinha um nome para a força que quebra esse ciclo, e tinha uma prática, antiga como o Evangelho,
que devolve ao ser humano aquilo que o automatismo do gatilho recompensa vai roubando em silêncio: o governo de si mesmo. O ser humano moderno come mais do que precisa, mais vezes do que tem fome, em horários que nada têm a ver com o ritmo natural do corpo. Não por fraqueza de caráter, mas porque, em algum momento da vida, o organismo descobriu que a mastigação abafa o ruído interno e nunca mais esqueceu. A relação entre emoção e comida não é nova. As pesquisas sobre comportamento alimentar descrevem o padrão com termos técnicos: comer emocional, alimentação hedônica, compulsão alimentar por estresse. Mas o mecanismo em si é simples. Um sentimento que incomoda aparece: estresse, solidão, tédio, ansiedade difusa, e o corpo, condicionado por anos de repetição, responde com um impulso direcionado à geladeira, ao armário, ao aplicativo de entrega. O alimento chega, os sentidos são ativados, e por um intervalo que raramente passa de 20 minutos, a sensação desconfortável recua. Fulton Sheen não precisava de dados estatísticos para descrever isso. Ele descrevia com uma imagem que qualquer pessoa consegue reconhecer a partir da própria experiência: o homem que come não porque tem fome, mas porque tem medo do silêncio. O silêncio é o estado em que a consciência fala mais alto, e a consciência, quando fala, nem sempre diz coisas confortáveis. Dessa forma, o ser humano aprende a preenchê-lo. Com barulho, com tela, com comida, com qualquer coisa que ocupe o espaço entre um pensamento e o próximo. O padrão não começa dramático. Começa pequeno: um biscoito a mais quando o dia cansou, um segundo prato quando a conversa não terminou bem. Mas cada repetição aprofunda o sulco, e sulcos profundos com o tempo viram trilhos. A questão que Sheen colocava não era moral, não era sobre pecado ou punição. Era estrutural. Quem está governando? Quem decide de fato quando se come, quanto se come, o que se come? Uma escolha ou um reflexo? A diferença é enorme entre as duas respostas. A primeira pertence a quem conduz. A segunda pertence a quem é conduzido. A distinção parece pequena até alguém tentar desfazê-la. É aí que a extensão real do problema aparece. Sheen propunha um teste simples nas suas conferências: identificar o alimento que surge quase automaticamente nos momentos de tensão: o pão, o chocolate, a bebida, e na próxima vez que a tensão aparecer, aguardar 15 minutos antes de buscá-lo. Não por punição, por observação, apenas para ver o que acontece nesse intervalo. 15 minutos. A maioria das pessoas descobre nesse espaço algo perturbador. A resistência não é física, o estômago não está vazio. É outra coisa que está, e o corpo aprendeu a disfarçar isso de fome. Isso não é trivial. Uma civilização inteira foi treinada para acreditar que toda forma de desconforto interno tem solução no cardápio. A publicidade confirma isso várias vezes por dia. A arquitetura dos supermercados e dos aplicativos de entrega foi desenhada para reduzir ao mínimo o intervalo entre o impulso e a satisfação. Quanto menor a pausa, menor a chance de uma escolha consciente entrar no caminho. O padrão, quando observado com honestidade, revela algo que vai além da alimentação. A extensão em que o corpo passou a ditar os ritmos do dia. Não só quando se come, mas quando se descansa, quando se trabalha, quando se fala, quando se cala. O estômago não governa apenas o prato, governa a agenda. Sheen via nessa supressão da pausa o núcleo de um problema que ia muito além da mesa de jantar. O homem que nunca aprende a esperar entre o gatilho e a resposta perde, aos poucos, a capacidade de querer algo que não seja imediato. E um ser humano sem capacidade de espera não governa a própria vida, é governado por ela. Há uma lógica por trás do automatismo. Não é fraqueza de vontade, pelo menos não no sentido em que as pessoas costumam usar essa expressão, como se fosse uma falha de caráter. O automatismo é uma resposta aprendida, e respostas aprendidas têm uma estrutura previsível. Gatilho, rotina, recompensa. O psicólogo Charles Duhigg descreveu esse ciclo décadas depois do que Sheen já havia intuído. O cérebro, ao longo do tempo, associa um estado emocional específico a uma resposta comportamental
que produziu alívio anteriormente. Uma vez formado, esse circuito não pergunta se o alívio é saudável ou se a necessidade real está sendo atendida. Ele apenas dispara, automaticamente, com uma urgência que parece fome, mas é memória. A diferença entre fome real e fome emocional tem algumas marcas reconhecíveis. A fome física aparece gradualmente. A emocional surge de repente, com urgência. A física aceita quase qualquer alimento. A emocional quer um alimento específico, geralmente aquele associado ao conforto, ao prazer intenso, à recompensa imediata. A física passa quando se come. A emocional volta mesmo depois. Shin descrevia esse retorno com uma precisão que nenhum dado estatístico consegue capturar melhor. Quando se come para abafar uma emoção, a emoção vai embora por alguns minutos e volta com juros. Porque agora, ao desconforto original, se adicionou a culpa de ter comido sem precisar. Ao estresse, a sensação de ter perdido o controle. A refeição virou mais uma camada do problema, não a solução. O grande engano da cultura contemporânea, dizia Shin, é tratar o conforto imediato como bem supremo. A sociedade de consumo foi construída sobre essa premissa. O que se sente agora é o que importa. O alívio rápido é um direito. A espera, um obstáculo. A disciplina, uma crueldade consigo mesmo. Há um dado histórico que Shin não poderia ter previsto em detalhe, mas que confirma o que ele via nas pessoas. O mercado global de alimentos ultraprocessados, desenvolvido exatamente para maximizar o prazer imediato e a compulsão de repetição, movimenta hoje mais de $1 trilhão por ano. Não é coincidência. É engenharia. O produto foi desenhado para ser irresistível e a vontade do consumidor para ser irrelevante. O ser humano que vive apenas pelo conforto imediato está, sem perceber, transferindo o governo da própria vida para os impulsos. E impulsos não têm visão de futuro. Não sabem o que é bom para alguém daqui a 10 anos. Não sabem nem o que é bom daqui a 10 minutos. Eles só sabem que agora dói e que aquilo ali alivia. O mecanismo não é maligno, é simplesmente cego. E o problema com um piloto automático cego não é que ele quer o mal, é que ele não tem capacidade de querer nada. Ele só repete, dia após dia, refeição após refeição, compra após compra, até que o padrão se confunde com identidade. Shin via nisso não apenas um problema individual, mas a marca de uma época. Uma civilização que aprendeu a produzir conforto em escala industrial, mas não aprendeu o que fazer com o desconforto que esse conforto não consegue cobrir. Shin descrevia o ser humano moderno como alguém que recebeu uma herança enorme e a foi gastando moeda por moeda sem nunca perceber que o saldo diminuía. Cada impulso cedido é uma moeda saída. Cada fuga aceita como solução outra moeda. O problema não aparece na primeira semana. Aparece quando o peso chega de verdade e o cofre está vazio. A questão que ele levantava não era sobre força de vontade. Era sobre projeto. Para que serve uma vontade que nunca foi posta à prova? E o que acontece com um ser humano que chega à meia-idade sem nunca ter dito não a si mesmo? Com convicção, com intenção, com liberdade. Existe um ponto de virada na história da cultura ocidental que Shin identificava com precisão. Não foi um evento único. Foi um deslocamento gradual, uma substituição lenta de um centro por outro. Durante séculos, o ser humano ocidental organizou a vida ao redor de uma premissa. Havia algo além do corpo. Uma alma, um destino. Uma ordem maior que dava sentido ao sofrimento, à espera, à renúncia. Essa premissa não tornava as pessoas perfeitas, mas dava a elas um referencial para além do apetite imediato. O desconforto tinha um lugar. A fome podia ter um significado. A privação podia ser uma escolha deliberada, não uma punição. O século XX construiu passo a passo a alternativa. A ciência excluiu o sobrenatural da equação. A psicologia behaviorista reduziu o ser humano aos seus condicionamentos. A filosofia existencialista retirou o fundamento objetivo da moral. E a sociedade de consumo ofereceu o substituto perfeito para o vazio que ficou.
o conforto material como bem máximo, o prazer como critério de escolha, o corpo como único templo. Shin não era um nostálgico. Não queria voltar ao passado, mas identificava com clareza o que se perdia nesse deslocamento. Quando o corpo vira o único templo, o estômago vira o altar. E tudo o que antes era uma escolha, o que comer, quando comer, quanto comer, passa a ser governado pela urgência do momento. O raciocínio por trás dessa afirmação era mais profundo do que parece. Shin não dizia que o mundo é ruim, dizia que o apego ao mundo, especialmente ao conforto imediato que o mundo oferece, captura a atenção e a vontade de tal forma que o ser humano perde o acesso a dimensões mais profundas da própria existência. Não porque o chocolate seja pecado, mas porque quando você come chocolate sempre que a consciência incomoda, você está ensinando o seu sistema interno que a fuga é a resposta adequada ao desconforto. E sistemas aprendem rápido. O diagnóstico de Shin sobre a modernidade era este: uma civilização que removeu o transcendente não criou seres humanos mais livres, criou seres humanos mais dependentes do conforto, do prazer, da novidade, da tela, do estímulo constante. A liberdade real, dizia ele, não é a ausência de limites, é a capacidade de escolher além do impulso, e essa capacidade se treina, ou se perde. Aqui está o paradoxo que a modernidade não quer admitir. Quanto mais se tenta eliminar o desconforto, mais a tolerância ao desconforto cai. O ser humano que nunca aprende a sentar com a própria ansiedade sem recorrer imediatamente a um analgésico se torna, com o tempo, incapaz de sentar com a própria ansiedade. A fuga vira a única resposta disponível. Shin via isso nas famílias que atendia, nos jovens que escrevia, nos telespectadores que lhe mandavam cartas. Pessoas bem alimentadas, bem vestidas, com empregos e casas e planos de férias, e uma inquietação de fundo que nada conseguia curar. Porque a inquietação não era material, e as respostas que estavam tentando eram todas materiais. O estômago pode ser saciado, a alma não. E confundir os dois é o erro que a modernidade elegeu como projeto de vida. Mas em 1952, algo aconteceu que colocou Shin diante da prova mais concreta desse raciocínio. O homem mais poderoso da televisão americana abriu mão do que mais amava para provar que era possível dizer não a si mesmo. O que acontece com um indivíduo quando o estômago governa, acontece com uma civilização inteira quando o conforto vira o valor supremo. Shin não era apenas um observador de almas individuais, era um diagnóstico de época, e o diagnóstico que ele fazia, ainda no início da segunda metade do século XX, era o de uma civilização construindo a sua própria servidão voluntária, não com correntes, mas com prazeres. O pós-guerra americano foi, do ponto de vista material, o período de maior prosperidade que a humanidade havia experimentado até então. A produção industrial explodiu. O consumo de alimentos industrializados cresceu de forma exponencial. A geladeira entrou nos lares como símbolo de progresso. A televisão, logo atrás, trouxe consigo a publicidade que ensinava uma geração inteira o que desejar e quando desejá-lo. Shin estava dentro desse sistema. Era o rosto mais visto da televisão americana em seu tempo, e via de dentro o que a televisão fazia com as pessoas. Criava apetites que ela mesma não conseguia satisfazer. Mostrava o prato, mas não a fome real. Vendia o alívio, mas não o endereço do problema. A gula, nesse contexto, deixou de ser um vício individual e se tornou uma política cultural. A sociedade de consumo não precisa de glutões com comida, especificamente. Precisa de glutões com tudo, com informação, com entretenimento, com novidades, com estímulos. Precisa que as pessoas acreditem que o próximo pedido, o próximo scroll, a próxima temporada, resolverá aquela sensação de incompletude que as acompanha desde o começo do dia. E a sensação nunca é resolvida, porque não é um problema de quantidade, é um problema de endereço. Shin tinha um nome para o que essa cultura produzia em escala coletiva: neurose. Não no sentido clínico moderno, mas no sentido filosófico que ele usava. Uma forma de existência em que o ser humano está em conflito permanente consigo mesmo,
porque está tentando, com respostas horizontais, resolver perguntas que são verticais. Está tentando saciar com matéria o que é fome de sentido. O detalhe mais perturbador não é quantas pessoas comem emocionalmente. É que a maioria não sabe que está fazendo isso. O automatismo é tão bem estabelecido, o padrão tão normalizado pela cultura, que a fuga parece simplesmente parte da rotina. A geladeira à meia-noite parece fome. O delivery às 22 parece necessidade. O terceiro saco de salgadinho em frente à tela parece descanso. A linguagem da fuga foi tão bem incorporada ao vocabulário cotidiano que o próprio diagnóstico ficou invisível. Aqui está o dado que Shin não poderia ter previsto em números, mas que descreveu com precisão filosófica. Os países com maior índice de obesidade do mundo são, simultaneamente, os países com maiores índices de solidão, ansiedade e depressão relatados. A correlação não é coincidência. É a mesma equação que ele descrevia nos anos 50. O corpo sendo usado para resolver o que não é problema do corpo, mas é fuga. E fuga repetida com suficiente frequência vira prisão. A prisão não tem grades visíveis. Tem a forma de uma rotina. A forma de um hábito que parece conforto. A forma de uma resposta tão automatizada que a pessoa já não distingue mais se está escolhendo ou sendo escolhida pelo próprio padrão. A prisão não tem grades visíveis. Tem a forma de uma rotina. A forma de um hábito que parece conforto. A forma de uma resposta tão automatizada que a pessoa já não distingue mais se está escolhendo ou sendo escolhida pelo próprio padrão. O que Shin enxergava nos anos 50 não era um problema de dieta, era um problema de liberdade. E a pergunta que ele deixava suspensa, sem responder ainda, era esta: se a prisão não tem grades, como se reconhece que se está preso? Shin já tinha certeza de que o problema não era a comida, não era a bebida, não era o scroll, era o que estava por trás disso, o erro de categoria. Erro de categoria é quando se tenta resolver um problema com ferramentas do tipo errado. É como tentar consertar um vazamento numa parede com tinta. A parede parece melhor por um tempo, mas o vazamento continua e a umidade vai corroendo por dentro, invisível, até que a estrutura cede. A gula emocional é um erro de categoria na sua forma mais pura, um problema imaterial, solidão, estresse, ansiedade, falta de propósito, medo do silêncio, sendo tratado com uma solução material: comida, bebida, consumo, entretenimento. O alívio é real. Dura de 5 a 20 minutos. Depois, o problema imaterial está lá, exatamente onde estava, com a adição de uma nova camada: a culpa pela fuga. Shin não era cruel com quem fazia isso. Entendia que a busca por alívio é profundamente humana. O que ele recusava era a narrativa de que a fuga era uma solução. E recusava porque via nas pessoas com quem trabalhava o custo de longo prazo de uma vida construída sobre a fuga, a vontade enfraquecida ao ponto de não conseguir resistir a nada, a tolerância ao desconforto tão baixa que qualquer tensão se tornava uma emergência, a incapacidade de estar consigo mesmo por mais de alguns minutos sem um estímulo externo preenchendo o espaço. O erro de categoria não é só sobre comida. É sobre toda a lógica do consumo como anestesia existencial. A compra por impulso que alivia a ansiedade por 20 minutos. O scroll infinito que ocupa as mãos e os olhos enquanto a consciência tenta dizer algo. A bebida que suaviza o fim de tarde pesado e que aos poucos vai sendo necessária em doses maiores para produzir o mesmo efeito. Todos esses são erros de categoria. Todos são tentativas de resolver com matéria o que é fome de outra coisa. Há um paradoxo no centro dessa lógica que Shin identificava com clareza. Quanto mais se investe nas ferramentas erradas, mais intensa fica a sensação de que a ferramenta certa ainda não foi encontrada. O ser humano que come para abafar a solidão não conclui, depois da refeição, que a comida não funciona. Conclui que não comeu o suficiente, ou o alimento certo, ou no horário certo, e tenta de novo, com mais quantidade, mais variedade, mais frequência. A saída para Shin não começa com uma técnica, começa com um reconhecimento honesto.
O problema que se tenta resolver com a geladeira não está na geladeira. Enquanto o endereço não mudar, o problema errado continuará sendo resolvido com a ferramenta errada. E a frustração vai crescendo, não porque a pessoa falhou, mas porque acertou o método e errou o alvo. Esse reconhecimento, simples de descrever e difícil de sustentar, é a primeira camada da saída. O ponto em que o automatismo encontra pela primeira vez uma resistência consciente, não dramática, não heróica. Apenas, isso que estou fazendo não está resolvendo o que precisa ser resolvido. Há algo inquietante nessa operação de reconhecimento. Ela não produz alívio imediato, produz desconforto. A pessoa que percebe que estava usando comida para fugir de si mesma não se sente melhor naquele instante. Sente-se exposta. E a primeira reação é buscar algo que alivie esse desconforto, que com frequência é comida. O mecanismo não se desfaz com uma percepção, mas a percepção é o único ponto de entrada. Mas admitir o erro não basta. É preciso desenvolver uma capacidade que o automatismo foi corroendo ao longo do tempo, e é aqui que Shin introduz o que a modernidade mais resiste em aceitar, e que ele considerava a ferramenta mais precisa de liberdade interior que o ser humano possui. A maioria das pessoas sabe que come por ansiedade, sabe que o scroll não resolve o vazio, sabe que o segundo copo de vinho na terça-feira à noite não é sobre sede. O problema não é a informação. O problema é que saber não basta quando a vontade perdeu o tônus. Shin tinha uma compreensão precisa do que acontece com a vontade quando passa anos sem ser treinada. Ele descrevia assim: a vontade é como um músculo. Não usada, vai perdendo a força. Não testada, não cresce. E o ser humano que passa anos cedendo ao primeiro impulso, comendo quando o estômago pede, comprando quando a ansiedade chama, fugindo quando o silêncio pesa, vai construindo, sem perceber, uma vontade que não consegue mais dizer não nem quando quer. O problema com a vontade enfraquecida não é moral, é funcional. Não é que a pessoa seja má, é que ela perdeu, pelo não uso, a capacidade de resistir. O músculo que nunca foi treinado não consegue levantar o peso quando o peso aparece. E o peso aparece, sempre aparece. A sociedade contemporânea tem um projeto implícito de enfraquecer a vontade. Não por mal, mas porque a vontade enfraquecida é um consumidor perfeito. A pessoa que não consegue dizer não para o impulso, compra mais, consome mais, clica mais, pede mais delivery, assina mais planos. A indústria do entretenimento, a indústria alimentar e a economia de atenção foram construídas em torno da exploração sistemática da vontade enfraquecida. Shin identificava esse padrão décadas antes de a neurociência ter linguagem para descrevê-lo. Dizia que a civilização moderna havia produzido algo novo na história, o ser humano com acesso ilimitado ao estímulo e capacidade decrescente de resistir a ele, e que a consequência inevitável era uma forma de servidão que não precisava de algemas porque a própria pessoa entregava o governo de si mesma, impulso por impulso, dia após dia. O dado concreto. Pesquisas sobre autocontrole mostram que a resistência a tentações funciona como recurso limitado. Quanto mais você usa em situações de baixa importância, menos sobra para as decisões que realmente importam. O ser humano que gasta energia de vontade, cedendo a pequenos impulsos ao longo do dia, chega às grandes decisões sem reserva. É o mecanismo que faz alguém ter um plano de alimentação perfeito na segunda-feira e abandoná-lo na sexta-feira, não porque não queria, mas porque a vontade foi sendo gasta em pequenas fugas antes que o teste real chegasse. A imagem é perfeita porque é precisa. Não é sobre privação como valor em si, é sobre sequência. Quem começa pela festa, pelo conforto imediato, pelo prazer sem custo, pela recompensa antes do esforço, descobre tarde demais que esse caminho tem uma conta. E a conta chega sempre, com juros. A filosofia da cruz que Shin descrevia não é masoquismo. É a lógica do atleta, do músico, do cirurgião. Começa com o treinamento que dói, com a prática repetida quando é difícil, com o não dito ao impulso que pede o caminho mais curto, e termina com a competência, com a performance,
com a festa que tem um fundamento real, porque foi conquistada. O que bloqueia a saída não é a falta de vontade de mudar. É a vontade que não foi treinada para sustentar a mudança quando o primeiro teste aparece. Mas há uma prática que Shin descrevia como a mais antiga tecnologia de retreinamento da vontade que existe, e que a modernidade transformou com muito cuidado numa palavra que soa como punição. O jejum é a palavra que a modernidade mais mal entendeu. Quando se fala em jejum no contexto espiritual, a imagem que vem à mente costuma ser de penitência, de autopunição, de privação como fim em si mesmo. Não é isso que Shin ensinava, e não é isso que a tradição cristã, no seu melhor, jamais defendeu. Shin descrevia o jejum como tecnologia, uma ferramenta de engenharia interior. A função do jejum não é punir o corpo, é retreinar a vontade. É pegar o músculo que foi perdendo força ao longo de anos de automatismo e submetê-lo a um esforço deliberado e controlado, até que ele recupere a capacidade de responder quando precisa. A lógica é exatamente a mesma da academia. Você não levanta peso para sofrer. Levanta peso porque o músculo só cresce quando encontra resistência. E a vontade, como qualquer músculo, só se fortalece quando é treinada, não quando é poupada. O que o jejum faz na prática é inserir uma pausa deliberada entre o gatilho e a resposta. Aquele intervalo que no automatismo não existe, o gatilho dispara e a mão vai direto ao pote, passa a ser ocupado por uma escolha. E toda vez que a escolha é feita conscientemente, em vez de automaticamente, o circuito do automatismo enfraquece um pouco. O circuito da vontade se fortalece um pouco. Com o tempo, a pausa cresce, a urgência diminui. O que parecia insuportável se torna gerenciável, e o que era insuportável, ficar 5 minutos sem comer quando o estresse chegou, revela-se, depois de algum treino, uma escolha perfeitamente possível. Shin não prescrevia um protocolo específico, mas havia uma estrutura implícita no que ele ensinava, que pode ser organizada em 4 movimentos práticos. Primeiro movimento: identificação honesta do gatilho. Antes de mudar qualquer comportamento alimentar, observe por uma semana o padrão, não o que você come, mas quando e por quê. Qual emoção precede a ida à geladeira fora de hora? Qual estado interno dispara o impulso? Estresse, tédio, solidão, frustração? Sem identificar o gatilho, qualquer mudança no comportamento será superficial e temporária. Você vai mudar o alimento, mas não o padrão. Segundo movimento: a prática do não pequeno. Shin ensinava que a vontade se treina em pequenas negações diárias, não como ritual de sofrimento, mas como exercício de presença. Não é preciso fazer um jejum de 3 dias para começar. É preciso, uma vez por dia, dizer não para algo que o impulso pede e que não precisava. O café com o segundo açúcar quando o primeiro já bastava. O terceiro episódio da série quando o corpo já está com sono. O pão extra na cesta antes de o prato principal chegar. Pequeno, diário, consistente. O músculo da vontade começa a responder. Terceiro movimento: habitar o desconforto. Quando o gatilho disparar e o impulso aparecer, em vez de ir imediatamente buscar o analgésico, sente-se com a sensação por 10 minutos. Não para sofrer, para aprender, para descobrir que a onda passa, que o desconforto tem um pico e um declínio como qualquer onda, e que você sobrevive a ele sem precisar apagá-lo. Cada vez que você habita o desconforto sem fugir, você deposita uma reserva na conta da vontade, e essa conta rende juros. Quarto movimento: o jejum intencional. Uma vez por semana, ou com a frequência que seja sustentável, pule uma refeição deliberadamente. Não porque você não tenha fome, mas para lembrar ao seu corpo quem está no comando. Esse exercício simples, repetido com regularidade, produz um efeito cumulativo que vai muito além da mesa. Quem aprende a dizer não para a comida quando o estômago pede, descobre, gradualmente, que consegue dizer não para outros impulsos também. O músculo que foi treinado numa área funciona em todas. Shin ensinava que o jejum, para funcionar como tecnologia de liberdade, precisava de uma âncora. Não podia ser uma dieta, uma coisa que se faz por um tempo e se abandona.
Precisava ser uma prática enraizada numa compreensão de quem você é. Precisava responder à pergunta: por que você quer recuperar o governo de si mesmo? Para Shin, a resposta era teológica, porque o ser humano foi feito para algo maior do que o impulso do momento. Mas a lógica funciona mesmo para quem não compartilha da premissa teológica, porque a vida conduzida pelo piloto automático do impulso não é vida escolhida, é vida reagida. E existe uma diferença enorme na prática e na experiência entre os dois. O homem que come porque o estresse mandou, e o homem que come porque escolheu comer, podem estar comendo a mesma coisa, mas são homens inteiramente diferentes. Um está sendo conduzido, o outro está conduzindo. E a distância entre os dois não é de caráter, é de treino. O treino que começa sempre com o primeiro não, pequeno, silencioso, invisível para qualquer outra pessoa, dito a si mesmo num momento em que o impulso parecia irresistível. Fulton Sheen morreu em 1979, no mesmo apartamento onde costumava rezar por 1 hora todas as manhãs. Deixou mais de 70 livros, milhares de sermões gravados e uma questão que continua sem resposta fácil: quem de fato governa a sua vida? Não é uma pergunta sobre alimentação. Nunca foi. É uma pergunta sobre o padrão por trás de todos os pequenos movimentos do dia. A mão que vai ao pote quando o chefe mandou aquele e-mail, o delivery que foi pedido quando a reunião não terminou como esperado, o terceiro episódio que começou quando o corpo já estava pedindo silêncio. Shin dizia que esses movimentos, repetidos ao longo de anos, vão construindo um ser humano. Ou um ser humano governado por si mesmo, capaz de escolher além do impulso. Ou um ser humano progressivamente escravizado pelos próprios reflexos, que vai precisando de estímulos maiores para sentir o mesmo alívio, e vai ficando com menos capacidade de suportar qualquer desconforto que esse alívio não consiga cobrir. A boa notícia é que o treino pode começar hoje, com algo pequeno, com o não dito uma vez, com os 10 minutos sentado com o desconforto sem fugir, com a refeição pulada de propósito numa manhã comum. Isso é, para Shin, o começo da liberdade. Não um ato heróico, um ato de presença. A escolha de estar acordado no próprio dia, em vez de deixar que os impulsos o vivam por você. 2 perguntas para levar com você. A primeira: qual é o alimento que você usa como anestesia e o que você está tentando anestesiar? A segunda: quando foi a última vez que você disse não a um impulso do próprio corpo? Não por obrigação, não por dieta, não por regra externa, mas como exercício de quem ainda quer estar no comando. Nenhum homem governa o mundo que não aprendeu primeiro a governar o que coloca no próprio prato. Se você quer conhecer mais sobre como os outros santos enfrentaram as mesmas situações que vivemos hoje, assista a um dos próximos vídeos. Curta, se inscreva no canal e comente o que mais gostou. Toda semana temos mais documentários que farão você ser um pouco mais de Deus a cada dia. E talvez você entenda que cada vídeo não seja mais apenas uma história. Talvez seja um chamado.